Certa vez eu vi um vídeo de um rapaz mencionando que você mede o estado econômico de um país através do número de garotas de programa que existem nele. E na hora eu achei meio bizarro, mas hoje eu tô começando a concordar vendo a situação aqui no Japão, porque saiu essa notícia recentemente e na mesma semana saiu nos meus stories no Instagram literalmente um aplicativo, um ads de um rap sobre mulheres do job, cara. Então se prepara que esse é o vídeo que eu vou literalmente quebrar as ilusões das pessoas que têm interesse em vir para o Japão e têm a fantasia de conhecer uma mulher japinha que vai ter um relacionamento e vai casar, ter família e vai viver um anime dia após dia. Então é o vídeo para quebrar um pouco as suas ilusões. Porque veja bem, é, eu vou dar essa chacoalhada em vocês, eu vou trazer aqui o que de fato acontece no Japão, compartilhando um pouco da minha experiência. E como que você faz para driblar esse tipo de mulher? Como você investiga o passado dela e certificar que você não vai cair numa cilada dessas aí, né? Em uma mulher danificada a tal ponto dessa forma. Então, bora lá. O primeiro ponto é essa matéria aí, né, das mulheres indo para a Austrália. E de fato acontece, saiu aí um reajuste, eu acho, no visto de Working Holiday Visa da Austrália. Tinha muito japonês indo para lá, porque os salários são obviamente maiores. E aí você vê que as mulheres estavam indo lá fazer job, meus caros. Vê se pode uma coisa dessas, né? Mulher japonesa fazendo job. E detalhe no young, para jovem, né? Jovens. Então você tem jovens mulheres japonesas indo para lá por conta do fraco iene, né? Você tem a nossa moeda aqui no Japão muito fraca, cara. É assim, de tal ponto que não compensa você estudar forte, passar num vestibular de grande renome, porque o trabalho que você vai conseguir, o primeiro trabalho que você consegue, ele não vai compensar o investimento. A impressão que dá é que não compensa, porque o salário que você recebe logo de cara, pelo menos até o ano passado, ele não batia tanto o salário de quem não tinha um diploma. Aí o cara ele vê isso, né? Ele vê a promessa de que você poderia ter um trabalho melhor no futuro, só que ele termina a graduação, termina os estudos e vê que o salário que é dado é um salário de merda. Então você nem pensa em tentar se esforçar tanto. Você vai para outro país, trabalha em qualquer emprego ou vai virar uma garota de job, que aí você ganha bem mais do que estando por aqui. E novamente você percebe que o Estado ele é o grande culpado disso, porque o Estado ele está enfraquecendo a moeda local propositalmente para ele vender mais e a nação dele está indo para outros países para ou trabalhar em qualquer coisa que vai receber mais do que estando aqui no Japão. Eu estou pensando em fazer isso, ir para outro país, ir para uma Austrália da vida, não para fazer job, obviamente, duvido muito que alguém queira comprar o meu job, mas trabalhar de qualquer outra coisa e largar o barco aqui porque a moeda está indo pro barranco, né? Não compensa tanto você lutar tanto por um país que o próprio governo ele prefere lucrar mais com o iene fraco do que valorizar a sua própria nação, prefere investir literalmente no espaço do que investir no próprio país. Então, nessa situação, você vê a própria população caindo aí em desgraça, ou aqueles que são mais abastados, eles vão e tentam curso nos Estados Unidos, na Europa, eles vão para países que estão um pouco melhor do que o Japão. Aí vira e mexe aparece um retardado mental nos comentários falando: pô, cara, da onde que você tirou essa fonte? Mano, Guga, dá um Google aí e vê os dados. Eu já trouxe a fonte uma vez e eu não vou trazer de novo.
Mas, bom, o outro ponto é a parte do story que eu mencionei no Instagram, que foi um negócio que eu fiquei surpreso. Eu tava scrollando os stories e aí saiu um story de um aplicativo de relacionamento e eu achei muito curioso o nome dele. Era um nome chamado Pad. Aí eu pensei, cara, que nome estranho. Qual será a origem desse nome? Eu fui tentar pesquisar um pouco sobre o app, sobre a empresa. Eu percebi que o app ele é voltado para uma prática chamada papakatsu. Para quem mora no Japão, você já deve ter uma ideia do que se trata, mas para quem não é, papakatsu é uma forma de job aqui. Literalmente job, porque é um sistema de um cara que ele tem mais idade, tem mais grana, ele vai sustentar financeiramente uma mulher e a mulher ela vai literalmente dar coisas, não necessariamente sexualmente, que o homem queira, seja companhia, papo, de repente diversão em algum local, às vezes até penetrações. Então você tem uma negociação direta nesse sentido e é totalmente livre, né? Por mais que você tenha leis que proíbem esse tipo de coisa, a empresa ela achou alguma forma de contornar isso. E eu acho que eu consigo entender um pouco como, porque é uma forma de você transformar o relacionamento em transações financeiras. Então, por mais que tenha a transação financeira por atividades de penetração, o cara ele vai estar com a promessa de relacionamento. Por exemplo, nesse aplicativo funciona da seguinte forma: a mulher ela oferece um primeiro encontro, por exemplo, por uma notinha lá de 10 mil ienes. Aí no primeiro encontro vai ser o quê? Vai ser um café, vai ser aquele datezinho comum que você sai para um local casual, conversa. Aí no segundo encontro, né, seguindo a tradição e a cultura japonesa, já é um negócio um pouquinho melhor, eles vão para algum local almoçar, e aí o pagamento ali, né, a promessinha financeira é de uns 20 mil ienes, ele sobe o preço, porque você vai fazer alguma coisa diferente, que vai de repente envolver mais tempo, mais conversa. Aí se houver um terceiro encontro, de repente vai para um jantar, a pessoa vai tudo produzida, vai ter alguma interação a mais ali. E por fim, o quarto encontro em diante, a pessoa pode ir para os finalmente. Então eles criaram todo um sistema de como você vai subindo as recompensas financeiras de acordo como você vai progredindo no relacionamento aqui no Japão. Porque se você remove a parte financeira, o sistema de relacionamento no Japão é mais ou menos assim: você conhece a mulher, vocês vão para um primeiro encontro bem casualzão mesmo, vocês vão tomar um café, vão se conhecer, falar um oi, tudo bem. Depois vocês marcam um almoço que de repente pode envolver um passeio, alguma coisa nesse sentido, para vocês se conhecerem um pouco melhor. Daí depois vocês podem ir para um jantar, que aí tem uma conotação um pouco mais de namorado mesmo, só que vocês não são um casal, vocês vão apenas sair para conversar um pouco mais, tentar ver se de repente dá para ir para um relacionamento, rola ou não uma confissão. Ou pode ser no almoço também, né? Aqui eu tô só mostrando como que escala-se as coisas conforme o pagamento dentro de um sistema papakatsu. E por final, né, depois que passa ali os 3 ou 4 encontros que vocês conversaram bastante, e aí dentro do papakatsu vocês também tiveram bastante pagamentos, né? Vamos imaginar que você gastou 10 mil, 20 mil ienes, 30 mil, somando tudo, 60 mil ienes. Isso aí dá em torno de quase 2 mil reais, cara. 2 mil reais para você ter uma relacionamento fantasioso. E aí você vai ter um quarto encontro que, se a mulher de repente curtir tudo, ela vai te tirar pelo menos mais uns 30 mil ienes, que vai para mais de 2 mil conto. E aí sim você vai estar num relacionamento sério, que vai ter
permissão para fazer tudo o que você quiser, literalmente. Então você vai estar ali gastando continuamente uma quantia alta em dinheiro. Ela não vai ser sua, vai ter outros que vão estar na mesma situação ali, alugando literalmente o corpo da mulher. E dessa forma você conclui que é literalmente fazer o job. E você vê como que um aplicativo desses, ele é exposto assim nos stories, cara, Instagram. E eu fui atrás para conhecer um pouco mais sobre a empresa, o aplicativo. E saca só os números, cara. Todo aplicativo, Tinder, Bumble, bom, esses acho que são os mais comuns, geralmente tem mais homens do que mulheres. Nesse aplicativo, excepcionalmente esse, tinha mais mulheres do que homens. Por que será, hein, meus queridos? Por que será? Aparentemente 60% aí é mulher. E eu estava querendo trazer uns dados, né, para ter uma ideia de quantas mulheres hoje aqui no Japão, entre seus 20 a 30 anos, estão nessa vida. Porque só nesse aplicativo você tinha acumulado cerca de 2 milhões e meio de downloads, 2 milhões e 300 mil. Então dá um total aí de 1 milhão e meio, 1 milhão, vou chutar 1 milhão e meio, tá? De mulheres. E 1 milhão e meio, cara, da faixa dos 30, 20, 30 anos, é bastante gente até. Não é comparado ao Brasil, né? O Brasil é insanamente maior o volume de mulheres na, na prática do job, e às vezes o pseudo-job, né? Que mulher que apenas se comporta como uma do-job, mas não se declara como uma do-job. Aqui no Japão é bem menor isso, mas você tem um número considerável. Você tem a população de 100 milhões de japoneses. Desses 100 milhões, quem está entre 20 e 30 anos, você pode tirar ali uma média de 30%. Então, os 30 milhões ali que estão nessa faixa etária. Desses 30 milhões, vamos dizer que está meio a meio, você tem 15 milhões de mulheres. Desses 15 milhões de mulheres, você tem 1,5% que está fazendo aí o job. Então, 1 milhão e meio só nesse app, cara. Vamos pensar que tenha outras possibilidades, outros aplicativos, outras formas de você realizar o job. Então eu vou dobrar esse número, vou meter um 3%, os 3 milhões. Você lembra, né? Nesse aplicativo apenas tinha 1 milhão e meio, e aí tem as outras formas tradicionais de realizar essas atividades. Eu vou subir para, vou ser bonzinho, 2 milhões e meio. Então, 2 milhões e meio de 15%. Quem é bom de números aí percebe que você tem quase 20% da população feminina praticando essas atividades. 20%, cara, é tipo a cada 10 mulheres que você olha aí na rua aqui no Japão, 2 elas já pensaram, já cometeram alguma forma de prática do job, cara. 2 a cada 10. Dá pra acreditar nisso, cara? É meio louco esse número. Eu acho que no Brasil, se você comparar, possivelmente vai ter mais. Mas, infelizmente, essa é a realidade. E como você faz para, de repente, se esquivar de uma japinha, né? Imagina que você caiu no conto do vigário, veio morar aqui no Japão, tá buscando a sua japinha dos animes e você quer que ela seja o mínimo danificada e penetrada possível. Você vai fazer o seguinte, tem algumas variáveis que você consegue observar nela para saber se ela é ou não uma possível jovem aí do job. Primeiro indicativo, né? Viagens. Se ela viajou para mais de repente 4 países, é uma red flag violenta, porque aqui é comum que os japoneses eles viajem para outros países a custo de escola e faculdade.
A faculdade nem tanto, mas é mais escola, eles promovem essas viagens. Então essas viagens é positivo, se a pessoa for para fora por conta de educação, é algo que boa parte dos japoneses conseguem fazer nessa idade mais jovem. Agora, se já foi para mais de 5, 10, 20 e ela não pertence a uma família super rica, cara, tem alguma coisa acontecendo aí, porque o japonês mediano hoje, né? Você pega a média ali dos 60, 80% dos japoneses, da sociedade japonesa, é difícil para eles irem direto para outros países, justamente porque o iene está fraco. É como se você tivesse um poder de compra no exterior semelhante ao do brasileiro. Ele é uma moeda muito fraca aqui hoje e o japonês não gosta muito de gastar tanto dinheiro. E se você pega uma mulher que de repente tem várias fotinhos em países diferentes, meu amigo, abre o olho. O segundo indicativo para você desvendar o passado dela é observar como é a família dela. Se você conseguiu chegar na fase que você consegue visitar a família dela, ver qual a situação deles e perceber que eles são bem de vida, aí é tudo bem, cara. É normal você ter uma família bem mais abastada, conseguir bancar essas viagens, ir pra fora e tudo mais. Agora, se é uma família bem mais humilde, que é raro de você ver os pais, porque tá sempre trabalhando para cumprir as despesas da casa, então, meu amigo, red flag de novo, porque como pode uma família que não ganha tanto sustentar muitas viagenzinhas aí de uma dondoca? O terceiro ponto, que também serve como red flag, é se ela é uma pessoa das grandes capitais, Tóquio, Osaka, esses grandes centros. É bastante comum você ter locais que eram famosos justamente por programadoras, por mulheres do job exercerem atividades ali constantemente. Então, se ela de repente nasceu ou veio de algum desses locais um pouco maiores, é aquilo, cara. Nasceu no centrão da cidade, a cabeça é meio degenerada, então você tem que abrir bem o olho para tentar entender o passado dessa mulher aí, né? Obviamente, tem as red flags que todo mundo já conhece, que quem vem do Brasil para cá são válidas também. Como aqui todo mundo repudia tatuagem, se ela tem tatuagem é uma red flag. Se ela curte sair à noite para ir para baladas, também é uma red flag. Especialmente agora, né, que você é muito estrangeiro, nigeriano, que oferecem salários absurdos para entrar no mundo do job. Para ela literalmente entrar no mundo do job é 2 palitos, cara. Então, se você se depara com alguma dessas red flags, pula fora, cara. Essa japinha aí tem mais possibilidade de ser uma brazuca do mais pior nível do que você pode imaginar. Então, essa é a notícia que eu quero trazer hoje. A honra aí da mulher japonesa está indo para o esgoto. Você vê que a notícia saiu no NHK e NHK, cara, jornal do governo que você paga imposto para eles falarem. Eles jogaram essa trolha na honra da mulher japonesa. Então, quem tiver curiosidade em olhar a matéria na íntegra, eu vou deixar a matéria na descrição do vídeo. Caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal, deem um joinha para fortalecer e fiquem à vontade na seção dos comentários. Falou e até o próximo vídeo.